Príncipes e princesas, tudo bom? Sejam bem-vindos, né, à nossa aula semanal de ciências. Essa é a nossa última, né, desta semana. Conseguiram responder a atividade? Muito bem. Vamos dar sequência, né? Agora nós vamos falar em puberdade. Então, por favor, abram em nosso livro, na página 57. E da 57, nós vamos seguir até a página 61. Vocês lembram o que é puberdade? Vocês já ouviram essa expressão, essa palavra? Puberdade? Acho que já, né? A puberdade se refere, né, ao período de mudanças no corpo da pessoa. Quando ela vai deixando a fase da infância, vai se tornando adolescente, o corpo vai se transformando, né? Mas vamos ao nosso material. Dos 8 aos 14 anos aproximadamente, uma parte do encéfalo, chamada hipotálamo, o encéfalo é o cérebro junto com outras estruturas, né? Eles formam o encéfalo. Chamada hipotálamo, produz um hormônio que estimula a glândula hipófise, também localizada no encéfalo. Esta, por sua vez, passa a produzir hormônios que estimulam as glândulas sexuais, dando início à fase conhecida como puberdade. Então, observe aí, aqui fica o hipotálamo, né, hipófise, hipotálamo, e aqui está o sistema genital, né, o útero, vagina, ovários, tuba uterina. Então, essa glândula, a hipófise, ela estimula as glândulas sexuais, olha aí, dando início à puberdade. Vamos lá. Nessa fase, o crescimento acelera e a massa corpórea aumenta. Então, a criança, né, que está deixando de ser criança, vai se tornando adolescente, ele cresce bastante e toma um corpo, né, assim, o corpo fica maior, aumenta a massa corpórea. Isso acontece porque os hormônios sexuais estimulam a produção do hormônio de crescimento. Esse chamado estirão de crescimento pode durar de 1 a 3 anos. Depois o ritmo diminui, até que o crescimento se interrompe por volta dos 16 anos nas meninas e por volta dos 18 anos nos meninos. Porém, cada pessoa tem um ritmo próprio de transformação, e é comum encontrar grandes diferenças na velocidade de crescimento entre jovens da mesma idade. Então, não é igual para todo mundo, né? É o período que geralmente ocorre, mas não significa que todo mundo vai ser igual, vai ser na mesma sequência. Na formação de um cidadão, é fundamental que se aprenda a reconhecer e respeitar essas e outras diferenças. Veja aí na figura, né? O ritmo de crescimento na puberdade é acelerado, mas varia de um indivíduo a outro. Observe que tem um menorzinho aí no meio desses outros, né? Esses outros 3 estão mais ou menos do mesmo tamanho, enquanto tem um menorzinho. Nessa fase, os jovens podem ficar desastrados ou com partes do corpo um pouco desproporcionais. Isso ocorre pois os braços e as pernas costumam crescer antes do tronco. Vamos lá. Durante a puberdade, as glândulas sudoríferas passam a produzir mais suor, cujo odor pode se intensificar. Além disso, a grande produção de hormônios estimula as glândulas sebáceas da pele, que produzem substâncias gordurosas, tornando a pele e os cabelos mais oleosos. A maior oleosidade da pele favorece o aparecimento de cravos e espinhas. Então, é muito comum, né? Os adolescentes estarem com o rosto bem cheio de espinhas. Deve-se manter a pele limpa e não se deve espremer espinhas e cravos para não espalhar a infecção. Com o tempo, as espinhas costumam desaparecer, mas, se persistirem, né, ou piorarem muito, é aconselhável consultar um dermatologista. A masturbação é comum na adolescência, devido ao aparecimento do desejo sexual. Existe o mito de que a masturbação pode provocar o aparecimento de acne, mas isso não é verdade. A acne é a formação de muitas espinhas causada pela proliferação de bactérias nas glândulas sebáceas, provocando uma inflamação no local. Vamos seguir para outra página. Gente, meninos e meninas têm características diferentes, né? Homens e mulheres têm características diferentes. Então, nós conheceremos agora as modificações que ocorrem no corpo dos meninos, né?
E a seguir a gente fala do corpo das meninas. Então, nos meninos, alguns hormônios liberados pela hipófise estimulam os testículos a produzir espermatozoides. E um hormônio, que é a testosterona. A testosterona induz o crescimento dos órgãos genitais, né, os testículos e pênis, e o desenvolvimento da musculatura corporal. Em seguida, aumentando a força física e tornando os ombros mais largos. Aparecem pelos no rosto, nas axilas, no peito e ao redor do pênis, na região chamada pubis, que são os pelos pubianos. Os pelos dos braços e das pernas ficam mais longos e grossos, e a voz vai se tornando mais grave. Então, isso tudo são transformações que ocorrem no corpo dos meninos, né? Durante a puberdade, pode haver um pequeno aumento dos mamilos nos meninos. É um fenômeno passageiro que costuma desaparecer em 2 anos, né? Se persistir ou houver outros sintomas, é preciso consultar o médico. Nos garotos, a puberdade geralmente começa entre 9 e 14 anos. É comum que meninos e meninas da mesma idade estejam em estágios diferentes da puberdade. Se começar antes dos 9 ou não começar até os 14 anos, ou se houver suspeita de outra alteração, deve-se consultar o médico, pois somente ele pode dizer se está tudo ocorrendo de acordo com o esperado. A primeira ejaculação costuma ocorrer antes dos 14 anos, geralmente como consequência da estimulação dos órgãos genitais, conhecida como masturbação ou mesmo durante o sono, que é chamado de poluição noturna. Todo homem nasce com uma pele que cobre a ponta do pênis, é o prepúcio. Durante o banho, o garoto deve puxar essa pele para trás e lavar bem a região, evitando assim o acúmulo de secreções e bactérias entre o prepúcio e o pênis, que podem causar inflamação. Se o prepúcio for muito apertado e não for possível puxá-lo, deve-se conversar com o médico. Às vezes, é necessário fazer uma circuncisão, que é uma cirurgia simples que retira o prepúcio. Em algumas culturas, essa cirurgia faz parte da tradição e é feita, em geral, alguns dias após o nascimento. Uma preocupação comum no adolescente é o tamanho do pênis. Não é raro que, sobretudo, os jovens se preocupem demasiadamente com o tamanho do próprio pênis. Porém, nunca é demais repetir que as relações sexuais envolvem mais do que apenas a anatomia dos órgãos genitais. A diversidade entre as pessoas pode e deve contribuir para a expressão de sua sexualidade. Olha aí o rapazinho. Agora vejamos nas meninas. Nas meninas, a puberdade começa em geral entre 8 e 13 anos. Os hormônios da hipófise estimulam os ovários a produzir outros hormônios, os estrógenos e a progesterona, e fazem os folículos ovarianos crescerem e produzir os ovócitos, como vimos anteriormente. Um dos primeiros sinais do início da puberdade nas garotas é o aumento das mamas. Mas muitas vezes, né, às vezes, o primeiro efeito notado é o aparecimento de pelos nas axilas e na região do púbis, que com a idade se tornarão mais compridos, grossos e escuros. Os pelos dos braços e das pernas também ficam mais grossos e longos. Algumas garotas podem ter as mamas totalmente desenvolvidas já aos 12 anos, enquanto em outras isso ocorre somente aos 19 anos ou até mais tarde. A idade em que ocorre o crescimento das mamas e o seu tamanho depende, entre outros, de fatores hereditários. Por isso, é interessante conversar com familiares adultos sobre o assunto. Eles podem ajudar você a entender melhor o seu corpo. O aumento das mamas é consequência do desenvolvimento dos canais que levam leite até o mamilo e do depósito de gordura em torno desses canais. A produção de leite, no entanto, só ocorre depois de um possível parto. Durante a puberdade, além do crescimento em altura e do aumento de massa corporal, os quadris das garotas se alargam e ganham contorno arredondado por causa dos depósitos de gordura nas nádegas e nas coxas. Continuando, a idade em que a primeira menstruação acontece varia muito, mas se ela ocorrer muito cedo, antes dos 8 anos, ou demorar demais, né, não ocorrer até os 16 anos, é bom consultar o médico. A chegada da menstruação indica que o organismo já produz gametas
e é possível engravidar se ocorrerem relações sexuais desprotegidas. Cada menina se desenvolve em seu ritmo próprio e, portanto, pode haver muitas diferenças físicas entre garotas da mesma idade. Então, uma pode estar uma moçona, né, enorme, desenvolvida, enquanto outra pode estar a criancinha ainda, totalmente diferente, mas com a mesma idade. Cada um tem seu ritmo, não é? Desde que a mulher não se sinta indisposta por causa de reações desencadeadas no período menstrual, como cólicas ou dor de cabeça, todas as atividades cotidianas podem ser feitas normalmente. Durante a menstruação, é importante cuidar bem da higiene pessoal, escolhendo o absorvente mais adequado. Em torno de uma semana antes da menstruação, algumas mulheres podem se sentir nervosas ou deprimidas, com dificuldade de concentração, dor de cabeça e outros sintomas que desaparecem depois da menstruação. É a chamada tensão pré-menstrual ou TPM. Os sintomas variam muito de uma mulher para outra e podem ser confundidos com outros problemas. Para esclarecer as causas dos sintomas e a melhor forma de lidar com eles, é aconselhável uma consulta com o ginecologista. Aqui na imagem, né, são exemplos, né, de vários tipos de absorventes, tanto interno quanto externos. Gente, vocês entenderam as diferenças aí entre meninos e meninas? Então, nós vamos fazer a atividade, nós temos duas questões, né? Atividades 12 e 13. Então, nós faremos agora a 12, né? Da página 66. A 13 vocês farão por conta própria, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, faça a releitura aí do livro, né? Do nosso material, que vocês vão entender. Não está difícil. Então, a questão 12. Que mudanças físicas ocorrem no sistema genital de meninos e meninas na puberdade? E qual é a função dessas mudanças e que cuidados de higiene as pessoas devem ter com seu corpo? Nós veremos uma série de mudanças, né, meninas? Né? Não, aliás, meninas não é gente. Porque meninas têm as suas mudanças e meninos também têm as suas mudanças. Tem umas que são comuns, né, tipo pelos, né, na região da pubis, nas axilas, né, no corpo de uma forma geral, braços, pernas, aumenta os pelos. Mas já tem outras diferenças, né, que são específicas para cada sexo. Então, vocês vão fazer a listinha aí de mudanças que tem para meninos e mudanças para meninas. E a função, né, dessas mudanças. Vamos lá responder. Alguns hormônios liberados pela hipófise estimulam a produção de testosterona. Aliás, eu tô lendo a questão errada, desculpa, viu? Vamos lá. Nos meninos, o pênis e os testículos se desenvolvem, né? O corpo começa a produzir espermatozoide e acontece a primeira ejaculação. Isso nos meninos. Já nas meninas, ocorre a primeira menstruação, indicando que ela já produz gametas e pode gerar um filho. As mudanças que ocorrem na puberdade indicam que o corpo já está se preparando para a reprodução. Quanto à higiene, lembra que nós falamos aí, tanto das meninas quanto dos meninos? Dos órgãos genitais externos, né? Eles devem ser lavados diariamente. Os jovens devem procurar um médico se houver dor, ardência, caroços, bolhas ou verrugas, né, na região genital. Se houver qualquer probleminha, qualquer diferença, né, que cause dor, que cause ardência, é necessário procurar um médico. No caso das meninas, né, também deve procurar um médico se a secreção vaginal estiver amarelada, rosada, com mau cheiro, ou se sentir dor, ardência. Tudo isso faz parte são coisas que acontecem, né? São problemas que acontecem. Se eles aparecerem, tem que procurar um médico para tratar. Tá certo, gente? Estamos entendidos? Então, a questão 13, olha aí, está falando aí sobre anabolizantes, as esteroides, que são drogas cujos efeitos são parecidos com os das testosteronas. Aí vocês vão fazer a leitura aí direitinho, aqui as questões, né? O que faz com que os meninos passem a produzir testosterona a partir da puberdade, onde ela é produzida, certo? Então, respondam e tirem as dúvidas com o professor da turma. Então, nós concluímos nossa aula aqui, né? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.